Nos Estados Unidos, um agente do ICE apontou uma arma para uma mulher e isso aconteceu no estado da Virgínia. Carolina Molina gravou o momento da discussão. O agente mascarado aponta a arma, acusando a mulher de segui-los e de tentar atropelá-los. A mulher nega. Segundo ela, as imagens da câmera do carro provam que ela não teria tentado atropelar os agentes. Molina disse que viu a polícia migratória escoltando 2 homens latinos até um veículo descaracterizado. Ela conta que abaixou o vidro e gritou que a ação era absurda. E então, decidiu fazer um retorno para evitar chamar atenção para o escritório de advogados que estava indo visitar a trabalho por acreditar que havia mais imigrantes lá. Ela conta que entrou e saiu de uma vaga para seguir caminho, quando os agentes do ICE bloquearam a passagem. O Departamento de Segurança Interna acusou Carolina Molina de ser, abre aspas, uma agitadora anti-ICE, fecha aspas. Ainda de acordo com o departamento, ela dirigiu em círculos ao redor dos agentes e usou o carro como arma para ajudar estrangeiros ilegais a escaparem. E a gente segue falando sobre o ICE porque o governo de Donald Trump quer que o ICE, que é a Polícia Migratória, seja equipada com luvas que emitem choques elétricos. Um gasto que pode ficar entre 10 e 20 milhões de dólares. As luvas devem ser entregues até o final de março do ano que vem. A fabricante das luvas afirma que elas teriam o objetivo de reduzir confrontos. A administração Trump tenta reagir às críticas pelas táticas agressivas e perigosas do ICE no país e pressiona por 2.000 prisões de imigrantes por dia. Sobre esse assunto, vamos conversar com Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Muito boa tarde a você, Manhota. Esses casos de truculência do ICE têm ganhado cada vez mais destaque, não é de hoje. E como isso reflete na percepção pública dos americanos sobre a agência e sobre todos os esforços anti-imigração adotados pela atual gestão de Donald Trump? Oi, Yuri, Débora, boa tarde a vocês, os que nos fazem companhia aqui no 360. Sem dúvida, Yuri, olha, quando a gente resgata as principais motivações que levaram à eleição de Donald Trump agora em 2024, os temas mais prementes que mobilizaram a sociedade americana foram, para além da economia, a própria questão da imigração. Então, sem dúvida, esse é um tema que cala fundo junto a esse eleitorado, junto a essa sociedade. Nesse sentido, Yuri, não é que a opinião pública necessariamente rejeite a fiscalização migratória. Ao contrário, existe um apoio dentro de uma base, né, do americano médio em relação ao fato de que, segundo a visão da maioria, sim, é necessário lidar com a questão de algum modo. Agora, lidar com a questão de algum modo não significa necessariamente dar ao Estado, ao governo, um cheque em branco. E é justamente esse debate, Yuri, sobre accountability, transparência, proporcionalidade que as pesquisas estão trazendo à tona lá nos Estados Unidos. Eu separei aqui 2 dados que são talvez emblemáticos para entender como esse lugar do meio está sendo buscado, né, pelo americano em geral. Se vocês olharem para um dado da Gallup, que é uma das grandes agências, né, de estatística dos Estados Unidos, em junho desse ano nós tínhamos ali o registro de que 73%, apesar, né, das questões ligadas aos indocumentados, ainda consideravam a imigração um elemento que poderia trazer coisas positivas, benefícios ao país, seja em matéria de mão de obra, de diversidade, por aí vai. E se a gente pegar uma pesquisa ainda mais nova, né, uma pesquisa da Pew, do Pew Research Center, eles vão mostrar que 52% dos norte-americanos, agora, nesse último mês, consideravam que o governo estava indo longe demais em boa parte das medidas, entre elas as medidas de deportações. A pesquisa da Pew, Yuri, que é bastante detalhada, ela ainda descreve algumas das ações que pior têm ressoado junto a esse eleitorado. Por exemplo, uma das que aparece com maior destaque, ainda antes desse anúncio das luvas, por exemplo, é a ideia de que agentes federais escondam a identidade com máscaras, né? E que, portanto, eles não possam
ser identificados. Esses números, eles têm crescido, eles têm se ampliado na medida em que as operações acabaram gerando, entre outras coisas, nos últimos meses, mortes, né? Então, operações com morte, inclusive em protestos e por aí vai. Então, o uso da força tem sido amplamente questionado. É um debate que vai se dando nos Estados Unidos, sobretudo sob essa perspectiva da legitimidade institucional, né? Quer dizer, além de lidar com o tema, cabe discutir como se lida com o tema. E, portanto, se a gente quer continuar entendendo como vai se desdobrar esse assunto, sem dúvida, a gente precisa manter presente algumas coisas que já estão acontecendo por pressão da opinião pública nos Estados Unidos, como, por exemplo, a pressão por investigações e supervisão no Congresso. Esse ano tem eleições lá no Congresso americano e o tema da truculência é um dos temas que tem aparecido nas comissões e nas campanhas locais, além do fato de que existem campanhas específicas nesse sentido, como, por exemplo, o uso de câmeras corporais. É uma das coisas que também nos Estados Unidos, assim como no Brasil, se debate, né? Então, quando a gente pega, inclusive, os dados, os números aí de previsão para as eleições, a gente vê que o desgaste relacionado às medidas imigratórias excessivas vai se convertendo em vantagens em alguns lugares, seja para os independentes, seja para os republicanos moderados, viu, Yuri? Fernanda Manhota, obrigada por essas análises tão importantes e sempre o cuidado da Fernanda Manhota, né, de chamar o que eles chamam de imigrantes ilegais de indocumentados, né? Isso é uma sutileza, mas que diz muito. Sei que você volta com a gente daqui a pouco. Obrigada por enquanto.